Muita gente comprou aí o seu primeiro notebook gamer, né, agora no final de ano, no final de 2022, justamente porque rolou a Black Friday recentemente, desde novembro, aliás, tá rolando várias promoções agressivas de notebooks gamers, né, e muita gente tem aproveitado para poder comprar o seu primeiro modelo, para poder entrar nesse universo, e junto com isso tem surgido algumas dúvidas nos comentários dos meus vídeos, nas lives, também no meu Instagram, que é sobre quais upgrades que dá para se fazer dentro de um notebook gamer. Não só quais os upgrades que dá para se fazer, mas também como que faz esses upgrades, o que eu preciso me atentar antes de fazer uma troca de memória RAM ou uma troca de SSD e tudo mais. Então esse vídeo é para poder responder a essas perguntas, tá? Para quem já é um pouco mais experiente, já está dentro desse universo de notebook gamer já faz um tempinho, provavelmente você já sabe as respostas, né? Mas para você que está entrando agora, eu acho que esse vídeo vai ter bastante utilidade. Então vamos lá, já estou aqui com o notebook gamer para poder utilizar como exemplo para vocês, tá? Esse vídeo vai valer para qualquer notebook, não precisa ser necessariamente esse que eu vou mostrar aqui hoje, mas você comprou um Nitro 5, um Dell G15, um Legion, tanto faz. Os upgrades são meio que genéricos, todos eles funcionam basicamente da mesma forma. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece, deixe seu gostei, isso apoia demais o meu trabalho por aqui, tá? Se inscreve no canal, nós somos um canal focado aí em notebooks gamers, então esse conteúdo meio que se encaixa no que a gente tá falando. E eu vou deixar alguns links aqui na descrição, primeiro de algumas ferramentas que você pode utilizar para te ajudar a fazer os upgrades, mas também dos nossos grupos de promoções, porque lá a gente posta promoção de memória RAM, promoção de SSD e tudo mais, para você ir fazendo os upgrades no seu notebook aos pouquinhos, fechou? Mas enfim, vamos lá, vamos desmontar esse notebook que eu separei para vocês para poder mostrar quais são os upgrades que dá para fazer dentro dele. E é o seguinte, pessoal, já estamos aqui ó, com o notebook na mesa, tá? Nós iremos utilizar esse notebook que é o Acer Nitro 5 com RTX 3050 como exemplo. A mesma coisa que a gente vai fazer nesse cara também serve para outros notebooks, como por exemplo o G15 e tudo mais. É que o Nitro, ele é um pouco especial porque é um notebook com maior quantidade de upgrades que a gente tem para fazer, pelo menos que a gente tem aqui na nossa bancada para poder mostrar para vocês, tá? E aí eu já separei algumas coisas aqui, por exemplo, temos memória SANs para poder adicionar nesse Nitro, alguns exemplos de SSDs, até SSD dos grandes aqui que seria o SATA, né? E algumas ferramentas que eu vou utilizar, parafusadeira, isso aqui podia ser simplesmente uma chave, né, para poder desparafusar o notebook, e também algumas pecinhas de plástico para poder desmontar ele, vocês já vão entender o porquê. Eu já vou virar ele aqui, ó, para começar a desparafusar e desmontar ele, né? Todo notebook ele é parafusado por parafuso, normalmente é parafuso de ponta cruzada, então você vai utilizar alguma chave Phillips ou uma parafusadeira com a ponta Phillips, não sei se vai dar para ver aí no vídeo. E uma dúvida que provavelmente você já tem é o seguinte: pô, desmontar o notebook, né, então tirar essa tampa de trás aqui, não faz você perder a garantia? E a resposta é, depende da fabricante. A maioria das fabricantes não tiram mais garantia pelo fato de você fazer upgrade, então, por exemplo, Acer não tira, Dell não tira, Lenovo também não tem problema quanto a isso, Asus também permite que você faça upgrade normalmente. A única marca que eu vi que não permite que você abra o notebook é a Nave, tá? É a única exceção. De resto, todas as outras permitem que você desmonte aqui o notebook tranquilamente. Claro que se você fizer cagada, né, e, sei lá, danificar o notebook por mau uso, sei lá, de repente dropar isso aqui e cair em cima da placa-mãe, aí a fabricante não vai cobrir porque é mau uso, mas você não perde a garantia só pelo fato de desmontar. A primeira coisa que a gente vai fazer para começar a fazer os upgrades nesse notebook é simplesmente tirar os parafusos aqui de dentro, né? Eu vou utilizar uma parafusadeira elétrica, inclusive eu vou deixar essa parafusadeira elétrica na descrição caso você queira comprar. Ela é meio cara, eu, né, se fosse sugerir, compra uma chave Phillips que já vai resolver o seu problema, tá? E é o seguinte, já desparafusei o notebook todo, só que os parafusos continuam aqui. Uma dica que eu já dou para vocês, se vocês forem desparafusar o notebook de vocês, né? Tentem memorizar onde que está cada parafuso, porque pode ser que cada parafuso aqui dessa carcaça tenham tamanhos diferentes, tá? Então eu tô utilizando aqui um imã, né? Isso aqui é uma... sei lá qual é o nome disso. Mas é um imã, uma plataformazinha de imã que você pode utilizar para ir organizando os seus parafusos. Então tenta manter eles mais ou menos organizados, né? Da mesma forma como você tirou, porque pode ter parafusos maiores, parafusos menores, e tem notebook que se você colocar o parafuso maior no lugar do parafuso menor, você acaba criando uma bolha na carcaça, acaba furando a carcaça, né? Aconteceu já isso em alguns notebooks que eu já testei por aqui. Então tenta memorizar e organizar os parafusos da mesma forma como eles estavam. Então, ó, beleza, já organizei aqui os parafusos, né? Da mesma forma como eu preciso colocar eles de volta. E agora, para você poder tirar a carcaça de trás do notebook, ele já não solta de primeira, né? Porque ele também, além de estar preso por parafuso, ele também está preso por algumas aletas de plástico. Tem notebook com o Nitro que você pode vir simplesmente aqui na parte de trás e retirar ele, ó,
com bastante facilidade. No caso, não recomendo que você faça isso de primeira, principalmente se você não tem muita experiência, porque dependendo do notebook, né, ele não é tão fácil assim de sair. E aí o que eu recomendo é que você utilize alguma pecinha de plástico, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma palheta de plástico, né? Isso aqui é específico para manutenção de eletrônicos, mas pode ser, sei lá, um cartão de crédito, alguma coisa de plástico que tem uma parte fina, justamente para a gente poder ir destravando as travas que esse cara tem. Então, normalmente no notebook você vai vir aqui, né? Você vai tentar encontrar alguns vãos que ele tem entre a carcaça e o resto da estrutura. Você vai procurar algum vão, como por exemplo, não sei se dá para ver na câmera, mas nessa parte da frente dá para ver uma clara divisão entre a carcaça e a base de cima. Então você vem com uma palheta ou cartão de crédito e simplesmente tenta colocar ele dentro desse vão. Coloquei. Não sei se dá pra ver aí, ó, mas aqui criou já até ele abriu um buraquinho e aí você vai virando a palheta aqui, ó, para tentar destravando. E aos poucos ele vai destravando aqui a carcaça. Então, ó, você vai passando ela aqui de pouco a pouco, que ele vai destravando e você vai rodeando o notebook todo fazendo isso. Então vem com a palheta aqui do lado também e vai destravando ele. Aqui basicamente já soltou. Então a utilidade dessa palheta é justamente isso, para a gente poder tirar a carcaça do notebook. Tenta fazer com cuidado, tá? Porque essas aletas de plástico que tem na carcaça, você vai destruindo elas conforme você vai abrindo e fechando o notebook. O legal é que você não tenha que abrir e fechar o notebook muitas vezes, já que você vai desgastando essas aletas, né, aos pouquinhos. Isso se você não arrebentar pela primeira vez que você abrir ele. Então a carcaça já vai estar solta. Então essa aqui é a parte de dentro da carcaça, tá? A gente já vai explorar algumas coisas que tem aqui também, mas voilà, essa é a parte interna de um notebook gamer, mais especificamente no caso de hoje, a parte interna aqui do Nitro 5, tá? Todos são meio iguais ultimamente, e antes de tocar aqui dentro, antes de fazer qualquer coisa aqui dentro, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é encontre a bateria, que no caso é essa parte preta aqui, tá? Todo notebook vai ter a bateria, tem alguns que são maiores, alguns menores. Encontra qual que é o cabo dessa bateria e onde que ela tá ligada. Tá vendo que ela tá ligada aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente desplugar esse cabo de bateria. Então pega aqui essa bateria e simplesmente puxa para baixo para desconectar ela, ó. Desconectei o cabo da bateria. Por quê? Porque agora o notebook não tem mais energia correndo ali dentro dele, então não tem risco de, sei lá, se eu dropar a chave de fenda aqui no meio, não vai fechar curto e queimar o notebook. Se a bateria estivesse conectada, a energia estaria correndo ali dentro e, sei lá, se juntasse aqui dois peças de metal sem querer, eu poderia causar curto. Agora estamos um pouco mais seguros, então o primeiro procedimento é desconectar a bateria. E aqui olhando a parte interna do notebook, a gente pode ver algumas coisas, tá? Primeira coisa, essa parte de cima é o sistema de refrigeração, tá? Que a gente não vai mexer hoje. Em um upgrade um pouquinho mais avançado, daria para trocar pasta térmica e tal, né? Tanto do processador quanto da placa de vídeo, não iremos fazer hoje. O que importa pra gente hoje são os upgrades mais fáceis e mais acessíveis para qualquer um, né? E a primeira coisa que a gente consegue ver aqui no Nitro é que ele originalmente vem com um pente de memória RAM. Então tá vendo que essa parte verde aqui é justamente a memória RAM. Se a gente puxar essas aletinhas aqui pro lado, ó, a gente consegue inclusive desconectar essa memória RAM aqui, ó. Puxar ela. Então essa aqui é a memória RAM original que veio nesse Nitro, né? Como vocês podem ver, ele veio com apenas 8 GB de memória RAM e veio com outro slot livre, né? A gente poderia fazer aqui, por exemplo, já um upgrade de memória RAM. Só que aí você pode me perguntar qual memória RAM que você pode colocar nesse outro slot que ele tem disponível aqui, qual que seria compatível, qual que seria a melhor opção, né? E aí é o seguinte, pessoal, hoje em dia, 2022, né, existem dois tipos de notebooks sendo vendidos, duas gerações que usam memórias SANs diferentes, que seriam notebooks que usam memória SANs DDR4 e notebooks que usam memória SANs DDR5. São duas gerações diferentes, tá? Se o notebook ele é compatível com DDR4, ele só é compatível com memória RAM DDR4. Se já é DDR5, ele só vai ser compatível também com memória SANs DDR5, tá? Então na hora que você for comprar uma memória RAM para o seu notebook, você tem que ver se o seu notebook ele utiliza memórias DDR4 ou se ele utiliza memórias DDR5. Normalmente isso já está na especificação do próprio notebook no site da fabricante ou no manual, sei lá, nas informações técnicas do seu notebook você consegue ver se ele usa memórias DDR4 ou DDR5. Essa é a primeira especificação que você tem que olhar antes de comprar uma memória nova aqui, sei lá, para o seu Nitro 5, para o seu Dell G15. Já usando como exemplo, o Nitro 5 ainda utiliza a memória SANs DDR4, então nesse caso aqui eu precisaria utilizar DDR4. Deixa eu até ver aqui, às vezes ele fala no próprio slot aqui que ele é um DDR4, ó. Não sei se vai dar para ver na câmera, tá? Se der, a edição coloca um zoom, mas aqui no cantinho ele fala justamente que é uma memória DDR4. Então, no caso do Nitro, eu precisaria comprar uma outra memória que também fosse da geração DDR4. Dell G15, a versão que tem o i5 12500H, já utiliza memórias DDR5. Então você tem que ver
porque uma memória DDR5 nem sequer encaixaria aqui. Fisicamente ela é diferente, tá? Ó, só para usar como exemplo, eu até peguei uma memória DDR5 para tentar encaixar aqui, ó. Vocês vão ver que ela não encaixa, porque não sei se dá para ver na câmera, mas o slot de RAM, ele tem dois filamentos aqui, né, de conectores, e a memória RAM tem um buraquinho no meio que tem que encaixar nesse slot, e ela não encaixa. DDR5 não encaixa no DDR4 de jeito nenhum, tá? Então, fisicamente, eles são diferentes. Se você comprar a memória errada, ela nem sequer vai entrar. Então, não tem chance, por exemplo, de você conseguir encaixar uma DDR5 num slot DDR4 ou vice-versa. Só vai encaixar o slot correto. Mas, além de você se atentar a isso, de comprar uma memória que seja DDR4 ou DDR5, e lembrando, tá? Tem que ser memórias para notebooks, porque memória para notebook é menor do que memória para PC. Aqui tá um exemplo, tá? Isso aqui é uma memória antiga de PC, mas a diferença de tamanho de memória para PC e de memória para notebook é gigantesca, né? O nome técnico para memória menorzinha assim para notebook é SODIMM, enquanto memórias comuns são apenas DIMM. Então beleza, você tem que encontrar memórias SANs que sejam SODIMM, DDR4 ou DDR5, depende do seu notebook. E uma outra especificação que eu ficaria de olho também seria a frequência da memória RAM, né? O legal seria você colocar uma memória que tenha a mesma frequência da memória original que já veio no notebook, que normalmente é a frequência máxima suportada pelo seu processador. Então, no caso aqui do Nitro 5, a memória original já é de 3.200 MHz. E como é que você faz para saber qual que é a frequência da memória original? Bom, primeiro você pode olhar no site da fabricante, né? Lá normalmente eles falam qual que é a frequência que já vem no notebook, ou se não, pelo gerenciador de tarefas do Windows também, né? Você consegue ver qual que é a frequência que a memória original está rodando aí no seu Note. Aí você compra uma que seja equivalente. Você pode até comprar uma memória RAM com frequências menores, sei lá, se o seu notebook roda a 3.200 MHz, você compra uma memória de 2.600, vai funcionar. Só que você vai fazer as duas memórias SANs se nivelarem pela frequência mais baixa. Então você vai trabalhar apenas a 2.600 MHz, sendo que você poderia estar trabalhando ambas a 3.200. Era só ter comprado uma memória compatível. Hoje em dia DDR4 é tudo 3.200 MHz, tá? Não tem motivo para você comprar menos do que isso. E aí eu tenho duas recomendações de memória RAM, principalmente para DDR4, tá? Para DDR5 não tem muito para onde fugir, a gente só recomenda a memória da Samsung, que é o que a gente encontra mais na AliExpress, mas para DDR4, que é onde tem a maior parte das dúvidas, né? Que é o caso aqui do Nitro, por exemplo, a gente costuma recomendar memórias da Adata, funcionam super bem, a gente nunca teve problemas, né? Com memórias SANs da Adata, você encontra na AliExpress com bastante facilidade e num preço bem interessante também. Agora, se você quiser comprar aqui no Brasil e não na AliExpress, também tem a opção de você pegar a Kingston Fury, a Fury Impact, essa aqui. Ela também se encontra em preços legais aqui no Brasil, você já encontra DDR4 3.200 MHz. Então, essas duas opções são legais. A Data mais para você comprar na AliExpress e Fury para você comprar aqui no Brasil. Tem outras marcas também que você pode testar, tem da XPG, tem memórias da Crucial, que também funcionam tranquilamente. É que essas duas é o que a gente costuma utilizar no canal e é o que a gente costuma passar como recomendação. E aí, basicamente, você escolhe uma memória, vamos pegar aqui a Kingston Fury, que é DDR4 também, 3.200 MHz. E aí, pessoal, é só você encaixar aqui, ó. Você simplesmente vem aqui, encaixa ela vai encaixar perfeitamente, empurra, né, a memória RAM para ela entrar completamente aqui com a plaquinha. Depois que ela se encaixou, você simplesmente empurra ela para baixo. E ela tá fixa, já era. Você acabou de fazer um upgrade de memória RAM, tá? E aí, no caso, eu tô com dois pentes de 8 GB cada, totalizando 16 GB no total. Aí, a quantidade total de memória RAM você vai ter que ver também na especificação do seu notebook, no site, normalmente eles falam qual que é a quantidade máxima que ele reconhece aqui. Tem notebook que suporta no máximo 32 GB, tem notebook que suporta até 64 GB, então você tem que olhar de notebook para notebook, mas pelo menos 16 GB, que é o que eu recomendo para geral, já vai ser o suficiente para a maioria das pessoas, qualquer notebook suporta, tá legal? Então beleza, eu acho que já matamos aqui a parte da memória RAM, aqui não tem muito mais o que você precisa mexer. Um segundo upgrade que você pode fazer no seu notebook é aumentar o espaço de SSD, colocar SSD a mais, né? No meu caso aqui, ó, no caso do Nitro 5, nós temos dois slots para SSD. Temos o slot original, que é esse SSD aqui, que dá até pra gente tirar, ó. Se a gente vir aqui, né, e tirar esse parafuso que tá prendendo esse SSD, a gente consegue ver que esse aqui era o SSD original utilizado no Nitro 5, é um SSD aqui de 512 GB, né? Então o slot é esse aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas é esse pequeno slot aqui, que é justamente o slot chamado de M2, tá? Esse slot pequeno, tanto esse quanto esse outro, no caso do Nitro ele tem dois slots, né? O nome para essa entrada é justamente M2. Então esse aqui é um exemplo de um SSD M2 que você poderia simplesmente vir aqui e plugar nesse slot M2, eu só tô colocando ele de volta como era o original, né? E parafusar para ele ficar fixo, tá? Então esse aqui era o original e o upgrade seria você colocar um segundo
SSD nesse slot livre que tem aqui do Nitro 5, tá? E aqui, basicamente, você vai poder colocar um SSD que seja M2 NVMe. Hoje em dia, né, os SSDs utilizados são todos M2 NVMe. Acho que você nem encontra M2 SATA para comprar ainda. SATA seria um outro protocolo mais lento e tal. Hoje em dia, o esquema é você comprar um SSD que seja M2 NVMe, ou também pode ser chamado de M2 PCI Express. É basicamente a mesma coisa. E aqui não tem muito segredo. SSD você pode comprar qualquer SSD M2 NVMe que você quiser, das marcas aí vai variar de qualidades, né? Mas não tem muita questão de compatibilidade, não é igual a memória RAM que você tem que se atentar se é DDR4, DDR5 e tal. Aqui não, qualquer SSD que seja M2 e que seja NVMe vai funcionar no seu slot tranquilamente. Só uma observação com relação aos SSDs, estava dando uma olhada aqui no vídeo, esqueci de falar disso, que é com relação ao tamanho do SSD, mas não em gigas, o tamanho físico mesmo deles, porque tem SSD que vai ser dessa grossura aqui, simplesmente gigantesco, e tem SSD que vai ter um tamanho normal, que vai caber dentro do notebook. A diferença é que SSDs dessa grossura que foram feitos para PCs, isso aqui não vai caber dentro do seu notebook, é um SSD muito grosso, né? Então você vai ter que provavelmente desmontar ele, porque normalmente dentro desse SSD gigante aqui, você consegue desmontar, porque tudo isso aqui é dissipador de calor. Você consegue tirar e dentro dele vai ter um SSD pequenininho desse tamanho. Mas o ideal é você já comprar um SSD que já seja pequenininho, já seja fininho, né? Desse tamanho aqui, justamente para poder caber no seu notebook. Infelizmente, não é em todo anúncio que você consegue ver qual que é o tamanho físico do SSD, mas tenta pegar o feedback com a comunidade na hora que você for comprar, né? Para não comprar esses gigantescos, ou se você for comprar esses gigantescos aqui, você vai ter que tirar o dissipador de calor dele, né? Desmontar com uma chave de fenda, porque dá para fazer isso também, para poder transformar ele nesses fininhos que é o que vai caber dentro do seu notebook, fechou? Então, só esse adendo. Vamos voltar agora pro vídeo. O que pode acontecer é que existem gerações também diferentes de SSDs, mas que ambas são compatíveis, então você pode utilizar uma geração 3, que é a geração mais básica, ou geração 4 no mesmo slot, só que existem notebooks que são compatíveis com geração 4, então vão poder aproveitar o máximo da velocidade que uma geração 4 oferece, e tem notebooks que não são compatíveis com geração 4, o que vai fazer que se você utilizar um SSD geração 4 em um notebook que não é compatível com geração 4, ele vai funcionar. Só que ele vai funcionar na velocidade da geração 3, tá? Geração 3 chega até 3.500 MB por segundo de leitura, por aí, e a geração 4 já vai para os seus 7.000. Então, no caso de SSDs, eles são retrocompatíveis. Você pode utilizar uma geração mais atual em um slot antigo, a diferença é que você não vai conseguir utilizar toda a velocidade que um SSD geração atual tem para oferecer. No caso do Nitro é o seguinte, ele tem dois slots para SSD, sendo que o slot da direita ele só é compatível com geração 3. Então aqui nesse slot da direita nem adiantaria você comprar um SSD NVMe que fosse geração 4, porque ele utilizaria apenas a velocidade da geração 3. Mas o slot da esquerda já é compatível com geração 4. Então no caso do Nitro, se você quiser, você pode colocar aqui um SSD Gen 4, como é o caso desse XPG S70 Blade, que eu recomendo demais. Um SSD muito rápido, já que o Nitro vai reconhecer. Essa questão dos slots você também tem que ver nas especificações do site, ou se não em reviews, para saber se o notebook suporta geração 4, em qual slot que ele suporta a geração 4, esse tipo de coisa. No caso do Nitro, que eu imagino que seja mais voltado para o público custo-benefício, né? O SSD Gen 4 ele é um pouquinho mais caro que o Gen 3 e na prática não faz tanta diferença. Eu escolhi para colocar um SSD da Kingspec, que eu peguei no AliExpress. Esse aqui é um SSD básico, geração 3, mas ele já tem 1 TB de tamanho, então ele tem mais armazenamento, né? Acaba custando mais barato do que você comprar um SSD Gen 4 de altas velocidades. E no meu caso, eu tô priorizando mais tamanho do que velocidade em si. E aí, para você colocar esse SSD nesse slot, basicamente, normalmente tá o notebook, ele já vem com um parafusinho aqui, para você poder tirar. Então você vai vir aqui com a sua chave de fenda, né? A chave Phillips, e tirar o parafusinho que vem originalmente, colocar o SSD, ele tem um lado certo, então é só você ver no slot como é que faz, qual que é o lado, né, equivalente, encaixa ele aqui até o final, o SSD fica solto e aí você utiliza o parafuso que ou já veio na carcaça do notebook, mas normalmente junto com o SSD também vem com o parafuso reserva, então esse parafuso, se você não tiver na carcaça, não tem problema, na maioria dos SSDs ele vem com o parafuso junto, e aí você parafusa esse SSD na carcaça. Então agora estamos com dois SSDs NVMe, né? Dois SSDs no slot M2, que seria o original que já veio, e o upgrade de 1 TB, só que estamos utilizando aqui no caso Gen 3 por opção minha. Não quis utilizar Gen 4 até para economizar um pouquinho de dinheiro.
Sobre limite de tamanho, tá? Desse SSD que você vai colocar, também depende aí de modelo para modelo. Novamente, nas especificações ali do notebook no site, ele vai falar se suporta até 1 tera, até 2 teras, né? Você consegue ver isso nas especificações. Então é o seguinte, já fizemos o upgrade de memória RAM, fizemos o upgrade de SSD e normalmente nos notebooks para por aí você não tem muito mais o que fazer aqui no seu Note. Só que o Nitro é uma exceção porque ele tem um terceiro slot que você pode aproveitar, que é justamente esse espaço em branco aqui, esse espaço vazio que ele tem, né? Que é para você colocar algum disco SATA nesse notebook. Um disco SATA seria um HD SATA, daqueles antigos mesmo, ou se não, um SSD SATA. Isso aqui também é um SSD, só que é um SSD que utiliza um formato diferente, né? Ele é um SSD de 2.5 polegadas, então é um SSD do tamanho de um HD de tecnologia mais básica do que o M2, né? O M2 costuma ser mais rápido, mas já que ele tem um slot para você colocar um SSD SATA aqui, por que não preencher esse slot e por que não fazer esse upgrade para ter ainda mais armazenamento, né? No caso de notebooks que tem esse slot de SSD SATA ou no disco SATA, melhor dizendo, né? Normalmente ele vem vazio assim, só que vazio você não tem como encaixar o SSD aqui, ele fica sambando, né? Não tem como ele prender aqui. Então é por isso que, por exemplo, no Nitro, quando você compra o Nitro na própria caixa do Nitro, né, ele vem com esses kits de montagens. E aí com esse kit de montagem, né, você vai parafusar ele aqui dentro e esse cabinho você vai conectar na placa-mãe. Eu já vou mostrar como que faz isso, mas é importante falar, né, que ele não vem pronto para fazer esse upgrade, você tem que usar esse kit que normalmente já vem junto com o próprio notebook. Sobre compatibilidade, pessoal, SSD SATA é mais simples ainda, tá? Você pode comprar qualquer SSD SATA. Tem aqui um da Crucial que você pode comprar aqui no Brasil com um preço atrativo. E eu comprei um do AliExpress, esse Golden Fear, que é um SSD de 1 tera, paguei baratinho nele no AliExpress e eu vou confessar para vocês que SSD SATA, para mim, tanto faz a marca. É uma tecnologia mais básica, então meio que não tem muito como ser um SSD de baixa qualidade. Eu não conheço essa marca Golden Fear, estou utilizando e tem funcionado de boa. No caso do Nitro, ele é especificado que ele suporta até 2 teras via SATA, que é esse slot grandão, e até 1 tera via M2. Então aqui eu tenho 1 tera nesse M2, tenho 512, então tô com 1 tera e meio, e eu vou adicionar mais 1 tera, totalizando 2 teras e meio aqui no Nitro. Agora, para poder encaixar esse SSD, nós iremos utilizar o kit de montagem. Então a primeira coisa é pegar essa pecinha cinza, colocar o SSD dessa forma aqui, ó, encaixar, pode ver que ele encaixa perfeitamente, né? Na capinha cinza ele tem uma seta indicando para frente, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas é justamente a seta para onde vai ficar virado o conector do SSD, então vai ficar justamente dessa forma aqui. Junto com o kit de montagem que vem na caixa, normalmente ele vem com alguns parafusos, que seriam esses parafusos aqui, para você poder prender o SSD nesse suporte cinza, né? Então eu vou vir aqui com os parafusos e prender ele. Beleza, o SSD já está preso aqui nessa parte metálica, tá? Que vai abraçar esse SSD. E aí ele também vem com um conector solto, né? Com um cabinho que você vai justamente plugar esse cabinho na ponta do SSD e a outra ponta desse cabinho você vai plugar na placa-mãe. Então aqui o que você vai fazer primeiro é pegar o cabinho e fazer a conexão aqui, dessa forma. Tá? Então o SSD agora já está conectado no cabinho e a gente vai poder parafusar agora esse suporte, né? No notebook. Então beleza, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, que já prendemos o SSD via parafusos, né? Só que o cabinho ainda tá solto. E aí para você poder conectar o cabo desse SSD SATA na placa-mãe aqui do notebook, vocês estão vendo que tem um pequeno slotzinho aqui, ó, que é, vou pegar até a chave para mostrar melhor, que é esse slotzinho aqui que eu consigo levantar ou fechar a tampinha dele. Ó, acho que aqui dá para ver melhor. Levantei, fechei. É nesse slotzinho que a gente vai plugar o cabo do SSD SATA, tá? Uma dica é que esse cabo tem duas pontas, uma das pontas tem um circuito impresso exposto e a outra ponta é a parte de trás. Essa ponta de circuito impresso tem que estar virada para baixo, dessa forma aqui, tá? Então o que nós iremos fazer aqui é o seguinte, o cabo precisa entrar nessa parte aqui, então a gente vai ter que fazer algumas dobradas, algumas manobras aqui nesse cabo, né? Relaxem, não tem problema você meio que dar uma dobrada no cabo flat, tenta só não dobrar de forma muito brusca, né? Mas ele já vem até meio dobrado na própria caixa, que seria esse movimento aqui natural, ó. Ele vem para trás e depois ele inclina aqui para cima, que é justamente para a gente poder encaixar aqui no buraquinho do slot SATA. E encaixou, deixa eu até mostrar para vocês. E aí, como vocês viram, depois que você encaixa, você fecha ele, né? Essa tampinha amarela, você joga ela para baixo para ele fixar aqui o SSD. Então agora, teoricamente, esse SSD SATA já está colocado dentro desse notebook também.
Enfim, pessoal, basicamente, dos upgrades básicos que você tem para fazer no notebook seria isso: colocar mais memória RAM, caso você precise de mais espaço, né? Uma dica, se você está no notebook DDR4, é legal você ter 2 pentes instalados para fechar dual channel. Colocar mais SSDs, caso você precise de mais armazenamento, caso eu coloquei 2 NVMe's. E também dá para colocar em alguns notebooks um SSD SATA. Tem mais coisas para fazer aqui dentro do notebook que seriam upgrades mais avançados, como por exemplo, tem gente que troca a bateria, então já mostrei para vocês que esse aqui é o cabinho da bateria, né? Dá para você desconectar a bateria completamente, quer ver? Ó, desparafusando aqui a bateria, ela sai com bastante tranquilidade aqui, ó. Ela sai completamente, tá? Então você poderia trocar a bateria se você quisesse, sei lá, para colocar uma bateria maior, de maior capacidade, ou se no futuro, por exemplo, vai começar a dar problema, né? Você consegue fazer essa troca relativamente de forma simples, mas sei lá, eu vejo poucas pessoas mexendo nessa parte aqui. Dá também para você trocar a placa de rede do seu notebook, né? Essa aqui é a placa de rede, ó, a placa Wi-Fi. Esses dois cabinhos aqui, tanto o preto quanto o branco, são as antenas. Você consegue desconectar esses cabinhos simplesmente puxando eles para cima aqui, ó. E aí você consegue desconectar aqui a placa Wi-Fi para conectar outra. Então, ó, retirando aqui a placa Wi-Fi, vocês estão vendo que ela é uma peça móvel. Vocês podem colocar outra placa Wi-Fi, se vocês preferirem. Claro que assim, não tem por que você fazer isso, a não ser que seu Wi-Fi seja zoado, ou se você encontrar alguma Wi-Fi de maior velocidade para comprar por fora, mas eu também considero que há um upgrade um pouco mais avançado, né? Porque não é todo mundo que vai fazer isso. Não é um upgrade tão crucial e tão atrativo quanto trocar memória RAM ou SSD. Dá também para trocar a tela do seu notebook, né? Nós fizemos isso da G15 em live, nós mostramos aí como é que faz para trocar a tela, mas aí é um processo extremamente complexo, né? Já não é um upgrade básico que dá para você fazer, mas aqui dentro do notebook, uma última coisa que você pode fazer é trocar, de repente, desmontar todo o sistema de refrigeração dele, que seria essa parte preta aqui de cima, para trocar a pasta térmica do processador, trocar a pasta térmica da placa de vídeo, para melhorar a refrigeração. Mas eu também considero que esse upgrade seria um upgrade um pouquinho mais avançado, né, para quem já está um pouco mais íntimo com o seu notebook. Enfim, eu acho que a gente conseguiu mostrar todos os upgrades possíveis para se fazer, pelo menos em um notebook parecido com esse cara aqui, que é o Nitro 5, né, e basicamente todos os notebooks no canal que passaram são meio parecidos. E não se esquece, depois de fazer todos os upgrades, conecte o cabo da bateria de volta, né, nós tiramos a bateria no começo para não causar curto-circuito aqui enquanto a gente mexe no notebook, mas a gente tem que conectar ele de volta, caso contrário o notebook não vai ligar fora da tomada. Por final, você vem aqui, fecha a carcaça de novo e parafusa o notebook. E não se esquece, hein? Parafusa na mesma ordem que você tirou, não na mesma ordem, mas coloque os parafusos nas mesmas posições. Como eu falei, tem notebook onde o parafuso ele muda ali de tamanho, de posição para posição, e se você colocar na posição errada, pode acabar danificando alguma coisa. E antes de finalizar o vídeo, deixa eu só falar para vocês algumas situações que podem acontecer quando você abre o notebook e faz esses upgrades, né? Quando troca memória RAM, troca SSD, podem acontecer principalmente duas situações bem comuns que sempre acontecem comigo e que eu já aprendi a resolver. Primeira é com relação à memória RAM. Normalmente quando eu troco memória RAM, o notebook ele não liga de primeira. Eu tento ligar ele fica numa tela preta, às vezes o teclado do notebook até acende, mas o notebook não dá sinal de vida, ele fica lá bastante tempo sem ligar. Se acontecer isso com você, pessoal, a solução é meio que simples. Você abre o notebook de novo e inverte a posição das memórias RAMs. Coloca a original no slot secundário, o que estava no secundário coloca no slot original, só inverte as posições que costuma funcionar tranquilamente. E tem notebook como é o da G15, que assim que você faz uma alteração de hardware nele, troca a memória RAM, coloca SSD, ele realmente demora para ligar. Ele fica na tela preta ali uns 5 minutos até ele ligar, porque é meio que a máquina tentando reconhecer as mudanças que você fez. Então é meio que normal, depois de um upgrade, ou demorar para ligar, ou até mesmo ficar com uma tela preta. Aí você inverte os componentes de posição que costuma funcionar comigo. Outra coisa é com relação ao SSD, né? Se você for colocar um SSD aí no seu notebook, tem vezes que mesmo colocando o SSD, você entra lá no Windows e ele não aparece, ele não fica disponível para você utilizar, e aí parece que ele não está funcionando, mas na realidade, quando é um SSD novo, normalmente você tem que entrar lá no gerenciador de disco,
do Windows, né? Procura gerenciador de disco lá no iniciar, que você vai encontrar o seu SSD ali na lista e ele vai estar com uma barra preta em cima. Significa que o Windows até reconheceu esse SSD, mas ele não está configurado. E aí você tem que ir lá e configurar ele como um novo volume. Você atribui lá uma letra, atribui também um nome, determina qual vai ser o espaço, né, dessa partição. Aí depois que você termina essa configuração, aí sim ele aparece como um disco disponível ali no meu computador. Mas enfim, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu estava esperando. Eu espero que as informações tenham te ajudado de alguma forma, né? Pelo menos te ensinado como é que faz para você fazer esses upgrades, o que você precisa se atentar, ter passado também algumas dicas, mas qualquer coisa deixa aqui nos comentários se sobrou alguma dúvida. Pretendo fazer um vídeo mais para frente sobre upgrades mais avançados que você pode fazer também no seu notebook, que envolve aí troca de pasta térmica, de repente troca de tela, esse tipo de coisa, tá? Inclusive se você souber de algum outro upgrade que dá para fazer, deixa aqui nos comentários também. Não se esquece, pessoal, deixe seu gostei, os links de alguns componentes, sugestões de SSD, sugestões de memória RAM e também de ferramentas para você poder desmontar seu notebook estão aqui na descrição, assim como também tá o nosso grupo de promoções, que é onde você pode pegar esses componentes de repente no precinho, beleza? Mas é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo então. Até mais, valeu!